Web2 para a Web3 em uma hora. O meu nome é Salvador Camino e eu faço parte da equipe MediaLane, uma plataforma de monetização de propriedade intelectual. Bom, como todo empreendedor sabe, os desafios hoje em dia são muitos. Aqui a gente cita alguns deles, que seriam a segurança, os custos, a adoção e a escala do negócio. Bom, por outro lado, a gente tem também diversas oportunidades únicas nesse meio de inovação, como a inteligência artificial, Zero Knowledge Proofs, Smart Contracts, os famosos contratos inteligentes e tecnologia blockchain. Aqui a gente vai tratar da Starknet Blockchain, que é um blockchain único que oferece escalabilidade e experiência Web2 para os seus usuários. A Starknet existe há cerca de 2 anos operando na mainnet. Ela utiliza o Ethereum como uma camada extra de segurança. O que isso significa? Que todas as ações que você produz na Starknet, elas têm uma contraparte no Ethereum. E essa sincronia acaba utilizando a segurança do próprio Ethereum na própria Starknet. Bom, o ecossistema da Starknet atualmente é bem variado, mas ainda está bem no começo, o que mostra que existem muitas oportunidades de empreender nesse ecossistema. Stark são provas criptográficas que não revelam as informações do processo completo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode zipar a informação em um pedacinho muito pequeno e utilizar esse pedacinho para provar que a informação completa. Bom, a Starknet criou uma linguagem de programação própria chamada Cairo Language, que permite essa computação verificável. Ela é executada sobre uma plataforma virtual chamada Cairo e tem uma sintaxe muito inspirada no Rust, o que facilita bastante a adoção para quem já entende Rust. Ela é composta de recursos poderosos e macros que foram desenvolvidos especialmente para utilizar todo o poder do Zero Knowledge e computação verificável, e também ela pode ser usada fora da Starknet. Assim você pode também realizar computação verificável off-chain e sincronizar on-chain se você quiser. A Starknet ela utiliza Validity Proofs, que são as provas criptográficas que ela gera e encaminha para o Ethereum, que é a Layer 1. Elas são baseadas em Stark e tornam a verificação eficiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa base logarítmica, quanto mais transações e mais informação você utilizar, mais baixo fica o custo, porque você consegue comprimir de forma recursiva as transações. Aqui a gente vê o gráfico de como isso é aplicável. É basicamente como se você zipasse a informação, colocasse dentro de uma pequena prova, e então você pode ter muito mais provas no mesmo espaço de informação e assim criar uma escalabilidade. Quanto mais você cresce, mais também a prova é recursiva, então significa que mais barato fica. Atualmente o preço na Starknet de transação é 1/1000 de um centavo, para algo similar. Bom, outro feature único da Starknet é o Native Account Abstraction, que permite você ter sessões, contas inteligentes, porque toda conta é um contrato inteligente. Então, que basicamente permite que você consegue trabalhar como se você estivesse na Web2, na Web3, com seu aplicativo. A gente vai ver um pouco mais disso a fundo. Um caso de uso do Account Abstraction são as Smart Wallets. Na Starknet, toda carteira é uma Smart Wallet, o que possibilita verdadeiramente uma experiência Web2, sem você precisar ficar toda hora assinando transação e comprovando que você é você. Por que Starknet? Bom, como a gente já viu, a Starknet é otimizada pela tecnologia Stark, um Zero Knowledge Proofs, o que permite maior poder de computação com menor custo operacional, o que permite também maior escalabilidade, o que permite também a criação de diferentes recursos que acabam levando a experiência da Starknet para um outro patamar. A gente viu
Count Abstraction, a gente viu Validity Proofs, bom, já é uma tecnologia também testada e comprovada em 4 anos com $1,5 trilhão de movimentação. Tudo isso faz a Starknet se colocar à frente. Graças às provas recursivas, a Starknet tem uma alta escalabilidade, já atingindo quase 1.000 transações por segundo quando foi necessário, sem comprometer a rede e também sem aumentar exponencialmente os custos do usuário, como acontece no Ethereum. Bom, todas as transações na Starknet são muito baratas, elas valem uma fração de centavos atualmente, o que permite cobrir os custos operacionais, por exemplo, do aplicativo. Então, se você quiser, você pode oferecer uma experiência verdadeiramente Web 2 com a Starknet, porque o usuário não vai precisar ficar clicando toda hora e pagando taxas. Você pode fazer, e assim o usuário nem percebe que está usando o Web 3. A gente vai ver isso com muito detalhe ainda. Bom, outro feature da Starknet é uma conectividade única que ela tem com a Bitcoin. Atualmente ela tem uma ponte trustless para Bitcoin e oferece também um programa chamado BTCFi, onde que você faz realmente o Bitcoin render na Starknet, pagando yields e oferecendo diversos tipos de estratégias financeiras. No futuro, inclusive, a Starknet ela se propõe a ser uma Layer 2 da Bitcoin. Mas para isso também depende de mudanças no protocolo da Bitcoin que ainda não foram implementadas. Mas atualmente na Starknet você já encontra diversos recursos únicos que você não tem em outras blockchains para trabalhar com a Bitcoin. Isso é bem legal. Bom, o ShipPay. ShipPay é uma ferramenta de fazer onboard de usuários sem custo, de patrocinar as transações de usuário, de criar carteiras invisíveis, de transformar efetivamente a experiência Web 2 em Web 3, sem que o usuário perceba. Além disso, no México, por exemplo, ela já oferece ramp de Fiat em cripto, que quer dizer peso para cripto. No Brasil, a gente quer ter uma ferramenta dessas, está pedindo para o ShipPay esse feature. E a gente hoje vai estudar como implementar o ShipPay num aplicativo Web 2 para ele se tornar um aplicativo Web 3. Bom, esse é o tema, inclusive, do workshop, da Web 2 para a Web 3 em 1 hora. Sejam bem-vindos. Tá, vamos começar pelo front-end, que é a parte mais criativa e é a interface da aplicação, onde o usuário vai interagir. São os botões, os formulários, toda a dinâmica do user experience. Nesse caso, a gente já tem o Media Lane e já tem um front-end para a aplicação que a gente vai fazer, que basicamente se trata de um marketplace de NFT. Então, como a gente já tem essa aplicação pronta, e para esse workshop a gente vai dar um passo atrás e criar um front-end do zero, usando o V0, que é uma plataforma da Vercel, que também é a criadora do Next. O primeiro passo é criar o projeto, como a gente está fazendo aqui, e em seguida a gente tem que dar o prompt do aplicativo. Aqui eu já tenho um prompt pronto, que a gente vai disponibilizar nos links e nos recursos extras, basicamente que é pedindo para ele fazer um aplicativo geralmente de uma NFT. A grande vantagem de usar uma plataforma, um agente de IA, é que basicamente você consegue fazer o trabalho de um mês em alguns minutos e começar o projeto de forma bem rápida e espontânea, o que te permite fazer diversos testes de interface e ser bastante criativo. Então, esse é o momento de experimentar, de criar estética, de conversar com a gente para oferecer um contexto bacana para o que você quer criar. E com isso, é realmente a parte onde que dá para economizar muito tempo, se você souber dar o contexto certo e trabalhar com a gente para que ele consiga entender o que você está querendo fazer.
Então, assim, ela começa já a desenvolver alguma coisa. Você vê que aqui ela está trabalhando, testando, voltando, refazendo o código, otimizando tudo. Bom, aqui a gente já tem o resultado. Você é válido testar para ver se está tudo funcionando como você quer, porque provavelmente isso é o ponto de partida. Bom, é importante também testar mobile para ver qual é o resultado e, como eu disse, experimentar também. Então não custa nada pedir para o agente melhorar ou tentar uma abordagem para experimentar. Afinal de contas, a gente sempre pode usar o histórico para regressar qualquer interação anterior com a gente, o que é bastante prático para justamente fazer esses testes iniciais com a aplicação. Essa questão de poder explorar no início mais de uma interface mesmo, ele já acertando na primeira vez é bem interessante, porque com essas alternativas você vê o que funciona no que não funciona. Por exemplo, nesse caso aqui, que ele mudou completamente, fez uma outra abordagem, mas que também tem alguns recursos legais, mas que carece de um pouco de apelo visual. Então vamos pedir para ele uma melhoria na estética. Bom, aqui ele está trabalhando o que a gente pediu, que foi um background animado. Aparentemente ele não conseguiu fazer, então vamos pedir para ele refazer. Às vezes o agente interpreta de uma forma que não é o que você está buscando, então vamos seguir investindo para a gente chegar no resultado que a gente quer. É importante dar sempre feedback e contexto, porque afinal de contas o agente às vezes ele não sabe o que está acontecendo de verdade na parte visual. Então, por exemplo, aqui provavelmente o background está sobrepondo o fundo e só agora ele consegue resolver isso daí. Então aí a gente já tem agora alguma coisa mais vívida, mais próxima do que a gente tinha com aquela funcionalidade. Então, vamos continuar evoluindo a partir daí. Vale enfatizar, seja criativo nesse momento. Essa é a hora de conversar com a IA, de passar o máximo de contexto, de realmente buscar o resultado que você quer no começo. Porque depois vai ficar muito mais fácil para você trabalhar a interface, trabalhar o aplicativo, tendo um bom ponto de partida. E basicamente com agentes você pode fazer isso à vontade até você chegar no resultado que você quiser. Não só com a V0, mas com, por exemplo, o Antigravity, que é uma plataforma do Google de desenvolvimento com agente, ele também trabalha a UI, a UX muito bem e vão te levar muito longe, com certeza. Nesse momento eu dei mais algumas instruções para ela refinar a interface, que eu acho que já está ficando legal. E bom, como vocês podem ver, ficou completamente diferente, muito melhor. Já com uma proposta que a gente já consegue trabalhar em cima. É importante quando você começa a ficar satisfeito com o resultado que você comece a testar bastante a interface para entender o que funciona, o que não funciona. E esse é o momento de dar um feedback para ajustar também esses recursos de interação, que isso também é outra coisa que vai te economizar bastante tempo depois. Então, assim que você estiver satisfeito com o design, com a proposta estética, começa a mexer, a futucar os features da aplicação para você entender o que está certo e o que está errado logo de início. Bom, nesse momento a gente pode ir para os ajustes finais da aplicação, para o ponto de partida que a gente quer, que nesse caso aqui é um drop de uma NFT, então é uma página de Mint mesmo, onde o usuário pode fazer o login, ele vai mostrar quais foram os usuários mais recentes e permitir também você criar um novo Mint. Então a gente já está quase lá nesse sentido. Enquanto ele está fazendo os ajustes finais, refinando mesmo a interface, é importante destacar que esse é um aplicativo Next, o que vai facilitar bastante o desenvolvimento, porque quase todos os aplicativos web hoje são feitos em Next, então fica muito fácil para instalar ele, rodar, achar um servidor e desenvolver em cima dele.
que é o que a gente vai fazer agora que a interface está pronta. A gente precisa basicamente baixar o zip, instalar no computador e dar prosseguimento ao desenvolvimento agora na máquina local. Com o app no computador, a gente agora abre o terminal e pede para o NPM instalar a aplicação. Vale destacar que a gente vai colocar um tutorial bastante completo com todas as instruções de NPM, como configurar tudo nos links que a gente está disponibilizando. Bom, rodou, vamos testar. Tem um erro. Então o que a gente faz agora? A gente pode debugar o erro na própria plataforma com o agente da Vercel, já que ele foi quem construiu o app, então vai ser muito mais fácil de resolver isso por lá. Ok, aparentemente deu tudo certo. O mesmo processo novamente, a gente reinstala o aplicativo local e basicamente vai repetindo esse processo até estar satisfeito com o resultado, que basicamente não ter erro. Então vamos mais uma vez instalar, porque eu apaguei a versão anterior e ver o tipo de resultado que a gente vai ter agora. Refazer é chato, mas essa parte é bastante importante porque mais uma vez quem construiu a plataforma foi o V0, então melhor do que ninguém ele para resolver. Vamos testar agora que já está instalado. E nosso objetivo é ver se ele vai rodar direito dessa vez, o que parece que aconteceu. Então vale testar. O login do Google com o Mockup Data funcionando direito, como é o que a gente está buscando. Você viu que o botão fica inativo, então está tudo aparentemente ok. Vamos testar de novo. O botão está funcionando, mais uma vez com o Mockup Data, mas está tudo ok. A gente está 100%. Vamos agora para o ambiente de desenvolvimento, que é onde que a gente vai rodar o nosso aplicativo localmente no computador e depois poder fazer o deploy na internet. O passo a passo é basicamente esse: a gente vai instalar o ambiente da StarkNet, vai configurar as ferramentas, vai fazer o deploy e com o aplicativo na internet a gente vai fazer um onboarding que vai ser criar uma Invisible Wallet com o ChipPay e assim efetivamente transformar uma aplicação Web 2 em uma aplicação Web 3. O primeiro passo é focar no ambiente de desenvolvimento da StarkNet, que é para poder rodar o Cairo e conectar a própria StarkNet. A StarkNet tem um programa chamado StarCap, que é um script que você roda e ele instala um ambiente de forma bem fácil. Vamos fazer isso junto. O primeiro passo é abrir o terminal e colocar o comando que a gente copiou do StarCap para instalar. Aqui nesse caso ele pede a senha de administrador e também está pedindo para eu instalar o Git, que não tem instalado nessa máquina ainda. Então é importante colocar todos os requerimentos para conseguir avançar, né? Então vamos instalar o Git também. Para quem usa Windows ou Linux, o processo é o mesmo. Todas as ferramentas são as mesmas e elas estão disponíveis em qualquer plataforma, é só buscar informação na internet ou, como eu já comentei, pegar o link aí na descrição do YouTube que a gente vai montar uma pasta completa com tudo que você precisa do início ao fim para montar o seu aplicativo para a Web 3. Inclusive um repositório completo com open source, com todas as ferramentas funcionando para você poder também trocar o template ou se você mesmo quiser utilizar o template, mas partir daí bem mais rápido. Bom, vamos lá, instalou, vamos seguir com o processo, mais uma vez StarCap. Na primeira parte ele instala o ASDF, que é um gerenciador de plugins e extensões e que vai servir para você poder instalar inclusive outras plugins no futuro que são compatíveis com esse ambiente. Agora ele está instalando o Scarb, que também é uma ferramenta essencial na StarkNet para você lidar com os smart contracts que são escritos em Cairo.
E agora ele está instalando o Foundry, que é um framework para desenvolvimento no Cairo, que é fundamental. Ele vai fazer onde você vai fazer os testes, o deploy, e você vai poder interagir diretamente com a Starknet a partir do terminal ou do seu programa favorito. Porque, por exemplo, quando você está desenvolvendo um smart contract, você não vai querer testar só depois no aplicativo. Você quer interagir o mais rápido possível com a Starknet para fazer essa interação. E aí que o Foundry ele entra. Bom, vamos voltar aqui rapidamente para o StarCap, repassar, está tudo instalado. Para testar se está também instalado e qual a versão é SCARB 2-V, que ele retorna a versão do SCARB. E se por acaso estiver faltando alguma coisa, você pode ir direto na plataforma ASDF, buscar a documentação e instalar. Ou se por acaso o seu Smart Contract, por exemplo, tem uma outra versão, você também consegue rapidamente com o ASDF mudar as versões do Foundry, do SCARB para ficar compatível com o Smart Contract que você quer. Vamos testar então também o Foundry para ver se está tudo certo. Ele faz parte do ambiente de desenvolvimento, é importante, legal. Então a gente agora pode prosseguir. Vamos agora para o repositório do Media Lane, baixar ele para o computador, que para seguir fazendo os próximos passos, que vai ser instalar o Clerk, o ShipPay e obviamente rodar para fazer um onboard da Starknet. Então, vamos abrir o diretório local, onde a gente vai instalar, fazer o git clone do repositório completo do Media Lane, que está agora sendo instalado no computador. Esse repositório, ele basicamente tem só o front-end, não tem nada ainda. A gente vai seguir no passo a passo mesmo, instalando cada uma das ferramentas e configurando até o onboard completo na Starknet. Bom, vamos lá, entrando no diretório. O próximo passo é instalar a aplicação com o npm install force. A gente vai usar o force aqui porque eu estou usando uma série de bibliotecas mais recentes que ainda não tem a compatibilidade estabelecida, mas que estão funcionando. Bom, tá vendo? Tem um audit fix para fazer também. Já vamos colocar um force para adiantar o processo. Claro que é importante saber o que está fazendo. Aqui a gente está trabalhando uma aplicação simples, local, a gente também está começando do zero. Então essa incompatibilidade entre as bibliotecas não é um problema grave, mas antes de ir para a produção a gente sempre precisa revisar tudo. A gente precisa fazer mais um audit fix para terminar de resolver essas vulnerabilidades, que são basicamente questões de biblioteca diferentes, que não são tão compatíveis, e agora sim a gente consegue rodar a aplicação local. Então agora vamos para o IDE, que a gente vai abrir o diretório. Nesse caso eu estou usando o Visual Studio da Microsoft. Tem também o Antigravity, que é muito bom, o Cursor e vários outros. Aqui a gente agora tem o env, que são as variáveis de sistema, onde que a gente consegue setar os dados globais, por exemplo, o RPC da Starknet, a chave do Clerk, a chave do ShipPay, e é isso que a gente vai fazer nos próximos passos. Bom, seguindo no passo a passo, agora a gente vai tratar da autenticação do usuário com o Clerk, que é uma plataforma onde você pode inserir uma série de autenticações diferentes, como da Apple, do Google e de outras redes sociais. Bom, a primeira coisa é criar a conta no Clerk. A gente vai precisar, porque a gente vai precisar pegar o número de API deles. Então vamos fazer isso. E vamos também configurar o nosso projeto. Aqui, no caso, o Media Lane, a gente vai habilitar o login por e-mail e via o Google. Ok, Workspace criado, a gente vai usar o Next.js mesmo. Então vamos novamente para o
ambiente local de desenvolvimento, onde a gente vai instalar o Clerk. Para isso a gente copia um prompt que ele já prepara para a gente, como eu comentei na plataforma Next, e vai para o IDE, um ambiente de desenvolvimento. A gente precisa abrir a pasta, né, se não tiver já com tudo preparado, e rodar o terminal naquele ambiente. Bom, uma dica rápida quando está utilizando o Visual Studio é sempre usar o Copilot. Então você tem essa opção dele gerar as instruções iniciais do projeto, que basicamente ele vai estar avaliando o código inicialmente. Isso é sempre uma boa ideia se você está começando a trabalhar com alguma coisa nova, onde não existe um histórico ou skill do agente já preparado para lidar com o seu aplicativo. Então, basicamente foi isso que ele está fazendo no momento, analisando mais uma vez esse repositório, aonde que a gente está trabalhando, e com isso vai ser muito mais fácil em seguida configurar o Clerk e qualquer outra aplicação usando o Copilot. E o legal é que isso daqui não funciona só para o Copilot, não. Você pode deixar esse arquivo salvo e usar para qualquer agente e eles vão ter um trabalho muito mais rápido. Claro que sempre também vale a pena clicar em mandar o agente estudar o Codebase ou investigar para ter os melhores resultados. Bom, tudo parece ok, então agora a gente pode seguir com a instalação e colocar o prompt do Clerk para o agente executar também. O que esse prompt do Clerk vai fazer? Ele vai instalar o Clerk, ele vai configurar a instalação do Clerk no seu aplicativo com o middleware, ele vai instalar os componentes também do Clerk. Dessa forma, o que levaria um tempão para você configurar, principalmente a autenticação, que precisa ser seguro, a gente já tem integrado a nossa plataforma através do Clerk, do SDK do Clerk. Agora que ele terminou de configurar, vamos rodar o aplicativo localmente para a gente testar, para ver se tem algum erro, alguma coisa, antes da gente prosseguir com a configuração. Bom, sem erros no Next, que já é bastante, visto que ele fez bastante coisa. Legal, vamos partir para a API Key e configurar também o ENV, que é onde ficam todas as chaves locais. Aqui, nesse arquivo a gente já tem um ENV exemplo com os contratos e algumas configurações que são públicas. E desse ENV exemplo a gente cria um ENV local onde que a gente vai colocar as informações para rodar localmente. Então que é basicamente tudo e mais o que a gente está configurando agora, que é o Clerk, API e Secret Key, que vão ser usados pelo aplicativo para autenticar na plataforma do Clerk e permitir o login. E o passo 3 agora é inserir o middleware no aplicativo, que é o arquivo de configuração do Clerk. Ele fica no diretório principal, então a gente cria um novo arquivo chamado middleware.ts, onde que basicamente a gente coloca essa informação que ele dá para a gente inicialmente. É uma configuração bem básica que daqui a pouco a gente já vai estar alterando, mas que já serve para a gente avançar e colocar o Clerk Provider no nosso aplicativo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar ele no layout, que é o arquivo principal que monta o aplicativo no Next.js. O layout é um arquivo que fica na pasta app do Next e ele controla, como comentei, basicamente a aparência do aplicativo. Então, se você um header, alguma coisa, você coloca lá, assim como os provedores, nesse caso o Clerk. Então a gente vai colocar, como mostra no exemplo, ele em volta do nosso aplicativo. Então tudo que acontecer no nosso aplicativo vai precisar passar pela autenticação do Clerk. E é isso que a gente quer mesmo. Terminando de configurar o Clerk Provider, agora vamos testar no navegador para ver o resultado.
Ok, legal, tá funcionando. Como a gente sabe isso? Porque o botão de login não aparecia antes. Ó, confirmando mais uma vez, o botão funciona, o aplicativo também. Ó, e olha que legal, já tem um componente pronto, um pop-up, com o aplicativo de Sign In, Sign Up do Clerk. Foi o agente que já deixou pronto. Então vale destacar também, a gente está fazendo no ambiente de produção do Clerk para acelerar o processo. Poderia fazer no ambiente de desenvolvimento. Então vamos dar uma olhada rápida no componente de account. Ele está dentro do nossa navegação. E como eu mencionei, foi um componente criado pelo próprio agente. Quando estava fazendo, parece um componente simples, mas parece já tem um funcionamento perfeito para o que a gente está buscando. Inclusive mais legal do que eu esperava, porque tem esse pop-up e isso facilita bastante o user experience. Bom, e com tudo agora setado, a gente vai para o próximo passo, que é atualizar o repositório do GitHub com o Clerk para poder autenticar, já que o nosso ambiente é de produção. Então vamos lá, atualizando o repositório. Feito o git add, git commit. O terceiro passo é o git push. E com isso a gente sincroniza os arquivos locais com o repositório do GitHub. E a gente vai usar esse repositório para o próximo passo, que é fazer o deploy do aplicativo. Bom, legal, atualizou o GitHub, então vamos seguir em frente. Com o Clerk configurado e o GitHub atualizado, automaticamente o aplicativo já está sendo feito o deploy dele no Vercel, onde que ele estava configurado. E isso acontece toda vez que você atualiza o GitHub, se você deixar na branch principal, na main. Se você criar uma outra branch, você dá para sincronizar depois fazendo uma PR ou mesmo configurando o Vercel para fazer o deploy da branch. Bom, aqui está os detalhes do deploy, a gente pode acompanhar, tem 2 warnings, mas nenhum problema até agora. Um detalhe também interessante você pode usar o Vercel no modo free, e se você tiver bastante uso, você passa a pagar de acordo com o uso. Então é bem simples você fazer o deploy a partir do GitHub. Você basicamente só precisa sincronizar as duas contas e tem tudo funcionando. Bom, legal, deploy feito. A gente dá para ver que tem um loading ali do Media Lane, que é assim que ele capturou a tela inicial. Então, confirmando, deploy executado no GitHub e a gente pode testar direto agora no domínio do Media Lane. E aí sim a gente consegue logar no Clerk, fazer a autenticação com o Google, como a gente gostaria. Não existia nenhuma conta antes, então essa é a primeira vez que eu estou abrindo minha conta. Você vê como é rápido, tudo certo, a gente já está logado. Olha que legal, ele já pegou a imagem, já pegou o nome, tem um botãozinho de logout. E na verdade, se a gente for fazer o logout e fizer o login novamente, geralmente o processo é mais simples do que precisar fazer o login completo, porque a gente já autenticou essa sessão. Com isso, então, a gente já tem a autenticação funcionando e pode partir para a Web3, que é basicamente integrar o ShipPay SDK no nosso sistema. Bom, ShipPay é uma plataforma que funciona na Starknet e permite você integrar diversos recursos da Web3 com basicamente uma interface parecida com a Web2. Por exemplo, tem carteiras invisíveis, transações sem custos, onde você patrocina, você pode vender pagamento de conta, fazer CryptoRamp, que é enviar dinheiro para cripto ou retirar, e basicamente tudo isso funcionando com a SDK do ShipPay. Então vamos criar a nossa conta. Ok, não é aqui, sign up.
precisa pegar uma confirmação no e-mail, que garante também mais segurança contra fraude e tudo mais. Legal isso. Ok, estamos no ShipPay. A gente vai configurar a nossa organização. Aqui eu vou achar o ícone do Media Lane. Não. Também não. Ah, sim. Aqui tem um. Ok, configurando o ShipPay. Legal. Agora com isso a gente já começa também a configurar o ShipPay dentro do nosso aplicativo. O primeiro passo é instalar o ShipPay também dentro do repositório. Isso também é muito fácil, basta copiar e colar porque o guia já está pronto e ele basicamente te ajuda a configurar tudo. Esse também foi um dos motivos da gente ir logo para o ambiente de produção com o Clerk, porque a gente já consegue juntar as duas coisas bem rapidamente. Legal? ShipPay funcionando também, instalado. Agora a gente vai para o API e o Secret Key também no arquivo de NV. Usa sempre o arquivo local, nunca deixa o arquivo ser exposto na internet. Esses APIs a gente vai descartar depois, então não tem problema estar utilizando. E agora vamos seguir com a configuração do ShipPay, que também é um provider. Aqui no arquivo de layout, a gente vai instalar o ShipPay. Mesma coisa que a gente fez no Clerk, não tem nada novo aqui. O único detalhe é que o ShipPay está dentro do Clerk, por isso que a gente fez o Clerk antes. Ele passa pela autenticação do Clerk e aí sim ele usa o ShipPay. Você vê que até aqui na configuração do ShipPay ele pede para você colocar o seu JWT para ele otimizar a configuração na sua plataforma. Opa, aqui vamos para o ambiente de produção também. Isso é só mover a conta do ambiente de desenvolvimento com o ambiente de produção para a gente poder fazer a integração correta com o Clerk. Legal? O que foi tudo automático, bem simples. Ele está fazendo o deploy da nossa conta no ambiente de produção. Seguindo em frente, a gente vai gerar o JWT dentro do ShipPay, salvar, que ele vai configurar para a gente a conexão do ShipPay com o Clerk e permitir assim criar carteira invisível e tudo mais usando a autenticação do Clerk e, melhor de tudo, mantendo tudo bem seguro e criptografado. Então só aquele usuário vai conseguir ter acesso às informações daquela conta, que isso é fundamental também. Bom, terminando de configurar agora o ShipPay, a gente vai para a última parte do nosso workshop, que é basicamente fazer o onboard do usuário na Starknet. Uma das grandes barreiras da Web3 é o onboarding do usuário, que para um usuário ter uma carteira, ter 12 palavras é muito difícil. Então, o ShipPay ele é uma solução nesse sentido. A gente vai configurar ele aqui dentro do middleware para fazer o onboard na Starknet e com isso criar uma carteira de forma frictionless, quer dizer, sem dificuldade nenhuma. Aqui a configuração do middleware já é um pouquinho mais complexa. Ela trata dos usuários, do login, do logout, do sign-in, sign-out, de quais as páginas são permitidas a ter o acesso público e quais as páginas têm o acesso restrito, tá? E a gente tem também a página de onboarding, que é onde que o usuário vai criar a sua carteira. É uma página também relativamente simples, aonde que
ela permite ao usuário criar um PIN. Com esse PIN, é igual uma senha de banco. O usuário precisa digitar o PIN para encriptografar a transação entre o ShipPay e o Clerk e a Starknet, e com isso oferecer uma segurança num nível extraordinário pela complexidade que é bem simples, como vocês podem ver, de configurar isso. Tá? É basicamente uma página com um componente para você criar um PIN. Não. E nessa mesma pasta do onboard, a gente tem um outro arquivo também que chama Actions, que é um arquivo que roda no servidor, que ele vai fazer a verificação se o usuário já tem uma carteira, ou se ele está logado, ou se ele já completou o PIN, e com isso garantir, na verdade, que o usuário passe pelo processo de onboarding assim que ele fizer o login, que é isso que está configurado lá no middleware. Aqui é uma configuração de conversa com o ShipPay. Mais uma vez, isso tudo vai estar no nosso repositório open source para fazer download e basicamente para ser utilizado. Não é grande dificuldade, tudo já está documentado, inclusive você pode fazer isso com os agentes, então é a mesma coisa. Eles conseguem trabalhar bem o ShipPay, o Clerk hoje em dia, fazer o serviço pesado para você. Bom, vamos lá, atualizando agora também o nosso repositório do GitHub para poder, obviamente, ver se a gente consegue fazer um onboard com o PIN, com o ShipPay na Starknet. Bom, agora enviando para o ambiente de produção, onde que ele vai fazer o deploy automático para a gente poder testar em seguida. Bom, vamos lá checar o deploy, está sendo feito. Legal, deploy realizado. Vamos mais uma vez, medialane.xyz, onde que a gente agora vai testar o onboarding completo com o ShipPay. Mais uma vez, fazendo o login com o Clerk. Se tudo der certo, vai aparecer a tela do ShipPay, de criar o PIN na Starknet. Legal, está funcionando. Esse é o PIN que a gente queria. São 6 dígitos, então vamos tentar. Maravilha, funcionou. E você está dentro da Starknet agora. Como é que a gente sabe isso? A gente pode ir lá no ShipPay e ver o que aconteceu. Vê que há 1 minuto atrás foi criada uma carteira, que foi o nosso teste. E com isso concluímos com sucesso da Web 2 para a Web 3 em 1 hora. Você pode baixar os seus cursos extras nos links do YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente nesses links que estão aí na tela. E aí procurar suporte, procurar ajuda, só conversar. Então é isso, gente. Um abraço.